Amém, igreja. Muito feliz por estar aqui, nas bênçãos do Senhor. E para quem eu não cumprimentei ainda, não tive essa oportunidade, alô você, muito bom dia, salve simpatia. É uma alegria estarmos na casa do Senhor, né? Salmo 122 já diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor? E aqui estamos reunidos para a honra e glória do nosso Pai amado. Bem, é um dia festivo, como o pastor André disse, para quem conseguiu chegar a essa idade, né? E a palavra que o Senhor tocou em meu coração hoje é alusiva a esse tema, e vou passar a discorrer sobre ela agora. Eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia no Salmo número 92. O Salmo 92 é um salmo de cântico. As famílias na igreja primitiva iam para a igreja salmodiando, cantando. E as versões mais antigas da Bíblia, elas constam nos salmos, alguns salmos, também no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 3, 9 e 13, uma palavra hebraica chamada Selah. Ela não tem o significado correto, assim, é unânime, mas quando eu estudei hebraico com o pastor, ele dizia que seria uma pausa entre os cânticos. Então a igreja primitiva e a família de mãos dadas, cantando, salmodiando, de repente eles interrompiam aquele trecho para refletir, meditar sobre o que eles estavam assim falando, cantando, entoando. Então o Salmo 92, nós vamos ler agora a partir do versículo número 12 até o 15º. A versão bíblica NVI, a palavra do Senhor diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Ainda, mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo e Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Até aí, por enquanto. Bem, a palavra que o Senhor me deu foi assim, da maneira como Ele usa a minha vida. Então, de repente, Ele direciona o Espírito Santo, pega esse texto na internet, pega um livro, pega assim, o presente diário, pega tudo. Então, a gente fez aqui algo na direção do Espírito Santo, porque na minha carne eu não tenho nada que possa oferecer para vocês. Então, esse trecho que nós acabamos de ler, sobre o justo florescerão, como a palmeira e o cedro do Líbano, o que quer dizer? O justo florescerá assim de uma forma exuberante? Ele indica o melhor lugar onde o cristão palmeira deve ser plantado. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Adubada pela palavra de Deus, a planta, nós, cria raízes firmes e profundas, abraçando a rocha, e assim alcança grande crescimento. As palmeiras são conhecidas por sua vida longa. Florescer como uma palmeira significa viver muito, assim, no esplendor do Senhor. No Oriente Médio, região que serviu de inspiração para o salmista, a palmeira mais comum é a tamareiro. E essa planta é uma árvore que floresce no deserto, mesmo assim, em condições ambientais desfavoráveis, ela dá os seus frutos. E há informações que ela pode alcançar até 10 metros de altura, ou mais em seu lugar original. Assim, a palmeira, ela reflete a palavra do Senhor, porque quando a palavra do Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira, ele afirma que o cristão deve florescer o tempo todo, independente da situação, do momento que o qual estiver passando. Mas por quê? Porque se assim o fizer, ainda darão muitos frutos na velhice, promovendo o crescimento da família de Deus aqui na terra. E a palmeira é uma árvore que resiste bem ao calor, mas ela é suscetível, ela pode assim morrer quando estiver sujeita a um frio intenso, a um frio rigoroso.
O que isso quer dizer? Que quando nos afastamos do calor da igreja e da presença do Senhor, nós podemos morrer espiritualmente. Por isso devemos manter sempre a fé perseverante, estamos sempre dispostos, como hoje um dia chuvoso, estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor, buscando a palavra, buscando fortalecimento para o nosso dia a dia. E a palmeira é uma das árvores assim mais difíceis de arrancar da terra, porque ela possui raízes muito fortes entre as várias espécies de árvores. Ela é resistente às tempestades, inclina-se com a força do vento, mas resiste e quando passa a chuva, a tempestade e os ventos, ela volta ao seu estado normal. Isso significa que o cristão precisa ter raízes espirituais profundas, como a palmeira, para permanecer inabalável diante das adversidades que inevitavelmente surgirão. E assim, para permanecer inabalável, temos uma palavra aqui na carta aos Efésios, no capítulo número 6, quero convidá-los aí a abrirem a Bíblia. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, versão bíblica NVI. A palavra do Senhor diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Muito bem. Até aqui, essa primeira parte é descritiva. É fácil para nós, ocidentais, termos a ideia de uma palmeira, mas temos certa dificuldade em imaginar um cedro do Líbano. Eu e minha esposa, a família, tivemos o privilégio, a oportunidade de fazermos 3 viagens para a Terra Santa. E a primeira delas, saímos aqui do aeroporto de Guarulhos, com voo até Londres. Tivemos lá um tempo de permanência, depois uma conexão para o Cairo, para o Egito. Chegamos lá na madrugada de um dia e logo fomos visitar as pirâmides, assim, a Esfinge, o Instituto Bíblico, entre outras, assim, digamos assim, situações turísticas. Tivemos uma refeição ao lado do Rio Nilo, depois seguimos todo o êxito, passando por Mara, passando o Canal de Suez, chegamos até o Sinai. E depois, numa viagem assim terrestre, com ônibus, ar-condicionado, todo conforto, água gelada, e um calor terrível para todos nós aqui. Reclamamos aqui de 30 a 35 graus, lá você chega a 45 graus. Então, chegando à Terra Santa, nas outras 2 viagens também, para não alugar esse tempo, nós não vimos nenhum cedro do Líbano, porque é uma planta assim, que ela tem assim uma característica de... assim, da sua origem no Egito, praticamente nada, mas no Líbano, Síria, Turquia, também Chipre, Marrocos, Argélia. Então, não vimos num. Então, eu estou baseado em informações disponíveis na internet que todos vocês podem comprovar depois. Então, essa árvore, ela chega a crescer muito e é largamente utilizada em edificações, tanto pela beleza de sua madeira, quanto pela sua resistência. E também há uma característica, que o cedro ele cresce bem devagar. Conforme informações, chega a atingir até 40 metros de altura e 10 metros de diâmetro. Imagino isso. Antes da nossa moradia atual, morava numa casa aqui, o terreno tinha 10 metros por 40. Então, imagino uma árvore com essa dimensão aí. É incrível. Então, desse modo, os cedros, com essa estrutura, são sólidos, fortes e inabaláveis. Mas nos primeiros 3 anos de vida, a planta é visível apenas na superfície terrestre, com um bulbo de cerca de 5 centímetros. Parece que nada está acontecendo, porém, é, assim, uma característica que ela aprofunda suas raízes até 1,5 metro de profundidade. E o bulbo somente 5 centímetros. Somente no 4º ano é que a árvore começa a crescer. O que isso quer dizer, simbolicamente? Que o cristão é comparado ao cedro do Líbano. Por quê? Porque ele tem a promessa de crescer. Embora seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro, ele acontecerá e se tornará visível a todos no tempo certo, no tempo previsto por Deus.
E é preciso entender que o crescimento do cristão não implica nos títulos ou credenciais que eventualmente ele possa adquirir na igreja ou na área secular. Não! O verdadeiro crescimento do cristão muitas vezes não é perceptível por muitos, mesmo que ele tenha títulos. O seu crescimento implica em uma vida de comunhão profunda com Deus, onde o seu caráter vai aos poucos sendo inserido, e assim ele vai crescendo, sendo imitador de Deus. Conforme está escrito na carta aos Efésios, no capítulo número 5, versículos 1 e 2. Se você puder acompanhar a versão bíblica NVI, a palavra do Senhor diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Bem, a preocupação do Filho de Deus, principalmente nos primeiros anos de vida cristã, está no lançar suas raízes. Lembrando que nos primeiros 3 anos, o cedro possui apenas assim 3 centímetros, 5 centímetros na superfície terrestre e 1,5 metro de profundidade. E também há informações disponíveis de que, em geral, raízes, quando crescem e atingem a rocha, elas param de crescer. E aqui é uma referência àqueles cristãos que vivem fora da palavra de Deus. Eles vão crescendo e desenvolvendo seus projetos pessoais até esbarrarem em Cristo e seus imutáveis princípios. Aí realmente é o desafio. Quem vai perseverar, quem vai continuar. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando-a. E quanto mais abraçado, mais firmada a rocha ficará. Mas para muitos cristãos, o encontro com a rocha será assim um desastre. O que quer dizer isso? As adversidades da vida. Ela fará cessar o seu crescimento. Então é preciso perseverança, sempre estar firme no caminho do Senhor. A exemplo de árvores que quanto mais vivem, tornam-se mais belas, mais amigas e vencedoras da idade e dos temporais, o ser humano, ele, na terceira idade, também pode ter beleza e compartilhar a experiência de vida com gerações mais novas. A vida é um presente de Deus, mas é preciso compreender que cada etapa tem seus encantos e seus desafios também. Aqueles que conseguem chegar à chamada terceira idade são privilegiados, pois conseguiram sobreviver às lutas e às tempestades de toda uma existência. E a terceira idade, obviamente, ela possui todas as demais idades: infância, adolescência, juventude, maturidade. Então, o tempo passa depressa. Já faz 6 anos que eu estou aqui, parece que foi outro dia. Outro dia, como o pastor André disse, eu estava tentando ser jogador profissional de futebol. Em outra etapa, eu estava assim, sendo radialista, apresentei o Jornal da Manhã na FM Imprensa, fiz um curso de locução, depois tive um programa humorístico aqui na Rádio Emissora ABC. Eu frequentei a Jovem Guarda, convivi com todos aqueles artistas de lá, Roberto Carlos, Armos Carlos, Vanderleia, Golden Boys, todos eles, durante 1 ano. Fui baterista, tive banda, tive conjunto. Então, de repente estou aqui e tudo isso passou sem eu perceber que passou tanto tempo, né? Nós começamos esse ano aqui, já estamos no mês de outubro. Então, o tempo passa depressa. E na palavra do escritor sagrado, tudo passa rapidamente e nós voamos. O Salmo número 90, no versículo número 10, versão bíblica NVI, se você puder acompanhar, diz assim a palavra do Senhor: os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Amém? Bem, essa é a primeira parte descritiva. São 6 partes que o Senhor me deu aqui.
falou sobre uma descrição, sobre um comparativo, assim alusivo à nossa idade. Agora vamos então à parte número 2, que fala sobre as transições da vida, que elas são normais e inevitáveis. E a Bíblia nos dá alguns exemplos assim de pessoas que chegaram à terceira idade. Por exemplo, Abraão aprendeu a andar com Deus pela fé. O justo viveu pela fé, o justo viverá pela fé. Quando chegou à terceira idade, Abraão, assim, já havia andado o suficiente com Deus para saber que ele estava sempre ali ao seu lado. Eu fico pensando nisso. Que conforto extraordinário nos momentos de solidão, assim, saber que Deus está ao nosso lado o tempo todo. E por falar em solidão, muitos que estão na terceira idade sofrem o que a psicologia chama assim da síndrome do ninho vazio. Isso ocorre quando os filhos crescem e ao se tornarem adultos, eles saem de casa. Com o passar do tempo, os filhos talvez não estarão mais em casa. E agora, na terceira idade, muitos pais sentem saudades daquele tempo que estavam todos juntos. Nessa etapa, a solidão pode atingi-los. Mas para os que sentem a solidão, o Senhor Jesus Cristo promete em sua palavra, no Evangelho de Mateus, está escrito no capítulo número 28, versículo 20, na parte B. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Bem, prosseguindo, então, o Salmo número 92, lido no início, o salmista declara: mesmo na velhice darão fruto. Então vejamos alguns exemplos de pessoas da Bíblia na terceira idade e os seus frutos. Caleb, por exemplo, aos 85 anos falou do seu vigor. 85 anos. Ana, com 84, não deixava o templo e adorava o Senhor de uma maneira assim emotiva. Abraão, na sua velhice, 100 anos, creu em Deus e ainda viu Sara, 90 anos, ter um filho. Josué, na terceira idade, ainda conquistou muitas terras. Davi experimentou a fidelidade de Deus na terceira idade. Ele declara no Salmo número 37, versículo número 25, a seguinte expressão: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Aleluia. E fora da Bíblia também temos alguns exemplos. Aos 80 anos de idade, Miguel Ângelo pintou suas maiores telas. Johann von Goethe terminou o Fausto, uma peça teatral. Isaac Newton ainda trabalhava exaustivamente aos 85 anos de idade. John Wesley, pastor anglicano, dirigia, pregava e orientava o metodismo. E há outros exemplos. E hoje, no momento que eu estava me dirigindo aqui para a igreja, eu lembrei de um pastor que eu conheci, chamado Luiz Esquiliró. Eu conheci já numa idade avançada. Se você pesquisar na internet, você vai ver a foto dele, assim, totalmente idoso. Ele faleceu aos 102 anos de idade o ano passado. E ele é tido como pastor dos 5 continentes. Ele evangelizou o mundo. Ele é comparado de uma forma assim, não exata, mas a John Wesley. Então, 102 anos ali, com dificuldade, mas ainda falando da palavra do Senhor. E há outros exemplos, mas ficamos por esses aqui que já são suficientes. A outra parte fala assim de uma pesquisa que eu consegui fazer na revista Família, um presente de Deus. E nessa parte existem algumas recomendações para aqueles que estão na terceira idade. Primeira delas, procure exercitar sua comunhão com o Senhor todos os dias. Provavelmente tempo hoje
não é mais aquela dificuldade na época que estava ainda no pleno, né, no início da carreira, no auge da carreira. Fazendo isso, procure dar um lugar especial ao Espírito e experimente renovação. E também medite sobre a Bíblia, a palavra poderosa de Deus, para esclarecer as suas dúvidas e fortalecer a tua fé. Outra recomendação: aceite de bom grado o que a vida lhe oferece, sem viver reclamando. Porque, como diz a palavra do Senhor na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, versão bíblica NVI, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Também outra recomendação: mantenha-se ativo. Use o tempo com coisas assim saudáveis que tragam benefícios ao próximo, à família, e tendo vida produtiva tanto no seio da família como na casa do Senhor. E também muito importante: não tenha inimigos. Exercite o perdão. Para não acontecer com aquela senhora de 90 anos, a senhora Noventina, que sentava na primeira fila aqui nos cultos dominicais de manhã, e naquele dia o pastor estava pregando sobre perdão. Em dado momento, ele se dirigiu à congregação e perguntou: por sinal, quem aqui já conseguiu perdoar e não tem inimigos? Todos levantaram a mão, menos aquela senhora. Ele ficou assim um pouco atento, né? E depois, na sequência, ele perguntou: senhora Noventina, por que a senhora não levantou a mão? A senhora não tem inimigo? Ela, com a voz trêmula, disse: mas eu não tenho inimigos. Todos aplaudiram, assim, grandemente, aquele gesto. Então, o pastor falou: todos aí atrás ouviram? Alguns não tinham ouvido. A senhora pode repetir? Aí, como o pastor Marcos aí costuma levar o microfone para as pessoas, então o auxiliar do pastor levou até ela e perguntou: a senhora pode dizer a todos aqui na congregação por que a senhora não tem inimigos? Quando isso aconteceu? Como aconteceu? Aí ela falou: eu não tenho inimigos, porque aqueles malditos, desgraçados, lazarentos, morreram todos. É um momento cômico de descontração, mas infelizmente é uma realidade assim, presente na vida de muitas pessoas, né? Ainda. Então, há uma recomendação muito séria. Você conversa com algumas pessoas e você já tem assim feito o exercício do perdão, não tem inimigos? Não, eu já perdoei todos, mas aquele maldito desgraçado aí não devia ter feito aquilo comigo. Então, a palavra do Senhor é muito séria, não tem negociação. Ela diz assim, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Claro, objetivo, inegociável. Essa é a palavra de Deus imutável. Outra recomendação: não se isole. Procure ter e manter amigos em um relacionamento cristão, sabendo que ninguém é perfeito. Tenha um relacionamento, então, no amor de Cristo, com seus filhos, com os irmãos na fé, pois eles são parte do plano de Deus para a sua vida. E também saber que a morte é uma certeza. Todos morreremos algum dia. Mas por que eu também? Todos morreremos um dia. A palavra do Senhor, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, essa aqui eu selecionei a versão bíblica NAA, porque ela reflete assim um pouco mais profundamente esse momento.
1 Crônicas 29:15, versão bíblica NA, diz assim: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Portanto, tenho esperança de morar no céu. Sabemos que estamos tão apegados aqui às coisas da terra, aos familiares, amigos, que no momento de partir, nós resistimos ao máximo. Mas todos nós devemos saber que o céu é o melhor lugar para cada um de nós. Sei lá. Pausa para refletir. Muito bem. Então, vamos falar agora sobre uma palavra que tem origem no grego antigo, chamada epitáfio. Epitáfio com F de fé. Essa é uma palavra que tem origem, como eu disse, no grego antigo, e que significa literalmente sobre o túmulo. Epitáfios, com F de fé, para não confundir com Epitácio, um ex-presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, epitáfios com fé são frases escritas sobre túmulos e tem como objetivo prestar uma homenagem à pessoa que ali está ou foi sepultada. E também existe uma canção com o nome Epitáfio, gravada pelo grupo musical Titãs no ano de 2001, e ela costuma ser associada à morte do guitarrista Marcelo Fromer, justamente pelo seu conteúdo tocando no assunto de desfrutar a vida enquanto ela existe. E partes dessa letra dizem assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, ter trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. E segue por aí uma sequência melancólica essa letra. Então, igreja, eu acredito que, em parte, essa letra pode até nos motivar a mudar de atitude em relação a algumas coisas que, porventura, não estejamos fazendo corretamente. Mas é triste pensar na letra dessa música como frase escrita no túmulo de alguém. Tal pessoa talvez tenha desperdiçado os melhores momentos de sua vida e chegado ao final sem agir. Refletiu, mas não agiu sobre mudanças. Saulo, que após o seu encontro com o Senhor Jesus na estrada para Damasco, passou a ser chamado de Paulo, mudou suas atitudes. Ele foi um homem que, após a sua conversão a Cristo, dedicou a sua vida à obra de Deus. Você pode ler em casa isso depois no livro de Atos, capítulo 9, tranquilamente. Ele afirmou que nada considerava mais importante em sua vida do que completar a sua carreira cristã. E ele cumpriu o propósito pelo qual lutou o tempo todo, assim de sua vida, a partir do momento que se tornou seguidor, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que um epitáfio tranquilamente poderia ser escrito no túmulo de Paulo. Nós encontramos lá na carta 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 7. Se você puder acompanhar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, versão bíblica NVI. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então eu creio que cada um de nós também deve lutar assim, como Paulo, o apóstolo, para que quando chegamos ao final de nossa vida, possamos assim dizer essas mesmas palavras, não aquelas da letra da música Epitáfio. Então, comentando o versículo que acabamos de ler, eu o separei em 3 partes. A primeira delas, combati o bom combate.
Nós devemos combater o bom combate. No lugar de desenvolvermos um mau combate ou maus combates, nosso tempo, nossa força deve ser gasto com o que tem maior valor, fazendo o que é bom e saudável para a nossa vida física e espiritual. A segunda parte, terminei a corrida. Também é preciso completar a corrida. Não basta apenas começar assim fazendo o que é bom e desistir antes de concluir. É fácil começar a sonhar com o que é bom, mas quantos são os que têm perseverança, têm assim integridade e responsabilidade de levar até o fim a sua carreira? No livro de Atos, no capítulo número 20, versículo 24, a palavra do Senhor, poderosa, diz assim: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E a última parte desse versículo, guardei a fé. Igreja, é por demais importante durante toda a nossa vida guardar a fé. Ter a fé como prioridade, viver pela fé, ter a fé como referencial de decisão em todas as nossas realizações, ter a consciência purificada pela verdade que é encontrada e ensinada na Bíblia, a imutável palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele discorre, o autor bíblico, o escritor bíblico, discorre sobre os heróis da fé. E o primeiro versículo, logo no início da minha conversão, eu não tinha o pleno entendimento, a profundidade do primeiro versículo. Então, o que me auxiliou bastante? Eu tenho um livro também chamado Histórias para o Coração, da edição de 2001. Ele é todo organizado por Alice Gray. E Deus direcionou para levar até vocês assim esse texto que tocou a minha vida para eu poder ter um melhor entendimento. Espero que toque o coração de alguém também aqui para a honra e glória do Senhor. Esse texto chama o guarda-chuva vermelho. E ele diz assim: a seca parecia não ter fim e uma pequena comunidade de fazendeiros do meio oeste estava dividida sobre o que fazer. A chuva era importante, não apenas para manter a plantação viçosa, mas também para prover meios de subsistência para os habitantes da cidade. Quando o problema se tornou mais urgente, a igreja local achou que era tempo de envolver-se e planejou uma reunião de oração para pedir chuva. Como nos antigos rituais dos indígenas norte-americanos, as pessoas começaram a chegar à igreja. E em breve o pastor também chegou. E ele observou atentamente a sua congregação afluindo ao local. Ele foi passando lentamente, de grupo em grupo, enquanto se dirigia assim ao púlpito para iniciar oficialmente a reunião. Todas as pessoas que ele encontrou estavam conversando, apreciando a oportunidade de rever os amigos. Quando o pastor se postou diante do seu rebanho, sua prioridade era silenciar o povo e dar início à reunião. Assim que começou a pedir silêncio, ele observou uma menina de aproximados 11 anos de idade sentada na primeira fileira. Seu rosto angelical brilhava de alegria e ao seu lado havia um lindo guarda-chuva vermelho pronto para ser usado. A beleza e a inocência dessa cena fez o pastor sorrir para si mesmo, quando ele se deu conta da fé daquela menina. Uma fé que o restante das pessoas parecia ter esquecido. Todos haviam comparecido para orar pedindo chuva. Ela para presenciar a resposta de Deus. Por isso, na carta aos Hebreus, capítulo número 11, versículo 1, quando leio agora, isso toca profundamente o meu coração pelo poder da palavra do Senhor. Ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Bem, estamos chegando aqui ao final, no tempo de Deus, e partimos então para a conclusão. A terceira idade pode se tornar uma fase difícil para alguns, né? Ou uma etapa de vida para se viver bem, com alegria e felicidade. Tudo depende de como se chega a ela, fisicamente e mentalmente. E também se encara a realidade. E chegando a ela como cristão, há motivos suficientes para agradecer ao Senhor por ter lhe concedido uma longa vida. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, é um presente dado por Ele. Assim, encerro por aqui com a mensagem bíblica, agora para toda a igreja, independente da idade que você estiver passando no momento. Ela está contida na carta aos Gálatas, no capítulo número 5, versículos 22 e 23. A versão bíblica NVI diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não olhei. Então, se vocês continuarem mantendo essas qualidades, mesmo na terceira idade, permanecerão jovens de espírito, florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, permanecerão viçosos e verdejantes, dando frutos, e assim estarão promovendo o crescimento da família de Deus aqui na terra. Amém. Pastor.